Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia e a semana bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos de destaques. PEC alternativa apresentada no Senado reduz o estouro do teto para 70 bilhões de reais. Pagamento do 13º salário pode injetar mais de 200 bilhões de reais na economia. Nos destaques internacionais, COP27 termina com um acordo histórico para ajudar países mais vulneráveis. E a gente fala, é claro, sobre a Copa do Mundo, que começou ontem quebrando um tabu. Pela primeira vez, o país sede é derrotado em uma estreia de Mundial. E hoje tem mais bola para rolar. Tudo isso a partir de agora. A gente começa essa edição falando sobre uma PEC alternativa que foi apresentada no Senado. Ela pode reduzir o estouro do teto de gastos para 70 bilhões de reais. A proposta limita a validade até julho de 2023. Vamos conferir. O Senado Federal recebeu uma proposta de emenda à Constituição alternativa ao texto apresentado pela equipe de transição, com redução de 105 bilhões de reais do sugerido pelo novo governo. A PEC alternativa sugere 70 bilhões de reais do teto de gastos, valor necessário para a manutenção do Bolsa Família de R$ 600 reais, e mais R$ 150 reais por criança às famílias que tenham crianças de até 6 anos. A PEC ainda limita a validade até 17 de julho de 2023. O relator do orçamento, senador Marcelo Castro, já tinha alertado para a insatisfação de parte dos parlamentares quanto ao valor de 175 bilhões de reais e a falta de uma data limite para a PEC. A previsão é de votar a proposta no Senado em 29 de novembro. Para começar a tramitar, uma PEC precisa da assinatura de 27 senadores. Ela deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário, no qual precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos turnos de votação. Se aprovado, o texto segue para a Câmara e precisa de mais 308 votos favoráveis dos 513 deputados. E com a chegada da equipe de transição para o governo, algumas mudanças devem ser feitas. Uma delas é encerrar o processo de privatização dos Correios, que já havia sido aprovado na Câmara, mas ficou travado no Senado. A informação foi passada pelo ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, Paulo Bernardo. Além de impedir o processo de privatização dos Correios, a equipe de transição também deve propor a revogação do ato que unificou a programação da TV Brasil e da NBR. Enviado pelo governo, o projeto de lei que permite a privatização dos Correios está parado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado desde novembro de 2021. Contudo, o tema ainda não conta com um relator designado para tratar sobre o texto. Além disso, o STF também analisa a ação sobre a constitucionalidade da privatização dos Correios, o que poderia ser impedido caso seja considerado inconstitucional. De acordo com Paulo Bernardo, o núcleo já teve reuniões com representantes da Secretaria Executiva e de Telecomunicações do atual ministério, além de integrantes da Anatel. Segundo o ex-ministro, ainda devem ser feitas reuniões da equipe com os representantes dos Correios, Telebrás e da empresa Brasil de Comunicação. Já sobre a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, que antigamente obteve status de ministério, a equipe de transição pretende recomendar a separação dela, que atualmente é vinculada ao Ministério das Comunicações. Contudo, Bernardo destacou durante suas falas que o gabinete de transição não tem caráter deliberativo, e sim a missão de fazer recomendações à futura gestão. No Congresso, em 2022, senadores tentaram avançar com a proposta de privatização dos Correios, mas esbarraram na questão eleitoral. Dessa forma, o projeto acabou engavetado. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, elegeu pela primeira vez um brasileiro como presidente. Com 80% dos votos, Ilan Goldfein planeja se concentrar no combate à pobreza e à mudança climática em um cenário de crise econômica mundial.
O poder de voto de cada país varia em função do número de ações. Os 3 principais contribuintes do Banco Interamericano de Desenvolvimento são os Estados Unidos, com 30% do capital, o Brasil e a Argentina, com 11,4% cada. Ilan Goldfein tinha dito essa semana que suas prioridades para os próximos 5 anos como presidente da instituição eram a luta contra a pobreza e a mudança climática, juntamente com o investimento em infraestrutura. O Ministério da Economia celebrou a escolha em uma rede social e lembrou que, pela primeira vez na história, o BID será presidido por um brasileiro. Goldfein tem 56 anos e já foi presidente do Banco Central e hoje é diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI. Em uma nota do Departamento do Tesouro americano, o governo de Joe Biden parabenizou o brasileiro por sua nomeação como presidente do Banco Interamericano. De acordo com o texto, o BID desempenha um papel vital na promoção do bem-estar econômico, social e ambiental da América Latina e do Caribe. O Banco Interamericano de Desenvolvimento foi fundado há 63 anos. O pagamento do 13º salário pode injetar mais de 200 bilhões de reais na economia. A estimativa considera o ganho de trabalhadores com registro em carteira e também dos beneficiários da Previdência Social. Até o dia 20 de dezembro, cerca de 250 bilhões de reais devem entrar na economia brasileira. Na data, termina o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário a trabalhadores do mercado formal, aposentados e pessoas que recebem pensão da União, estados e municípios. O valor representa quase 2,6% do Produto Interno Bruto do país e vai estar nas mãos de 85 milhões e meio de brasileiros que vão receber um rendimento adicional médio de R$ 2.672. As estimativas do DIEESE projetam um volume referente ao 13º salário que entra na economia ao longo do ano e não necessariamente nos 2 últimos meses de 2022. Mas o órgão parte do princípio que a maior parcela do valor referente ao abono natalino seja paga no final do ano aos trabalhadores. Do total de brasileiros, 52 milhões, ou 61% dos trabalhadores são do mercado formal. A maior parcela vai para o setor de serviços, que fica com 61,1% do total. Os empregados da indústria recebem 16,4% e os comerciários têm direito a 18,8%. Milhares de estudantes realizaram ontem a segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Neste segundo dia de prova, os alunos responderam questões de matemática e de ciências da natureza sobre química, física e biologia. A aplicação do exame começou às 1h30 da tarde e os estudantes tiveram 5 horas para responder 90 questões objetivas de matemática e ciências da natureza. Este ano, a prova foi apresentada nas versões impressa e digital e abordou temas importantes, como a Covid-19 e a produção de combustíveis. No primeiro dia de provas, realizado no último dia 13 de novembro, quase 2,5 milhões de candidatos compareceram, o que corresponde a 73% dos estudantes inscritos. O balanço oficial do segundo dia ainda não foi divulgado, mas a expectativa é de que o número de faltas permaneça abaixo dos 30%. Os pedidos de reaplicação do exame poderão ser feitos a partir desta segunda-feira no portal do INEP e seguirão até o dia 25 de novembro. Têm o direito de fazer a solicitação estudantes que perderam a prova por motivos previstos no edital, como infecção por doenças contagiosas ou problemas logísticos no local da aplicação. Os gabaritos oficiais serão divulgados no próximo dia 23 de novembro. Já o resultado individual de cada aluno ficará disponível em janeiro. E veja a seguir, COP27 termina com um acordo histórico para ajudar países mais vulneráveis. E a gente fala, é claro, sobre a Copa do Mundo, que começou ontem, neste domingo, quebrando já um tabu. Pela primeira vez, o país sede perde em uma estreia de Mundial. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8h43 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional.
Neste domingo, os representantes dos países conseguiram chegar a um acordo na COP27. Foi aprovada a criação de um fundo histórico de compensação por perdas e danos provocados pela mudança climática. Mas os detalhes de funcionamento do fundo não foram definidos. Os delegados da COP27 decidiram, então, criar um comitê temporário especial para propor as regras de funcionamento. A Conferência do Clima da ONU aprovou neste domingo a criação de um fundo de perdas e danos para os países particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, uma demanda histórica das nações mais pobres. Ao final de uma negociação atribulada que foi prolongada por mais de 24 horas, as delegações também concordaram em trabalhar para obter uma redução rápida, profunda e sustentável das emissões dos gases de efeito estufa, para continuar os esforços de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus. Meus amigos, ouvimos os apelos e respondemos. Hoje, aqui em Sharm el-Sheikh, estabelecemos o primeiro fundo dedicado para perdas e danos, um fundo que tem estado tanto tempo em formação. Mas a declaração final foi criticada e considerada pouco ambiciosa pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e pela União Europeia. Esta COP deu um passo muito importante em direção à justiça. Recebo bem a decisão de estabelecer um fundo de perdas e danos e de colocá-lo em operação no próximo período. Claramente, isso não será suficiente, mas é um sinal político muito necessário para reconstruir confiança. As vozes daqueles que estão na linha de frente da crise climática precisam ser ouvidas. Os quase 200 membros da COP27 precisaram negociar até a madrugada deste domingo para um acordo de texto final, que gerou reações contrastantes. A ideia de um fundo de perdas e danos começou a ser negociada há 3 décadas, quando os países mais vulneráveis passaram a exigir compensações pelas mudanças climáticas, das quais não são historicamente responsáveis. Um comitê de transição integrado por 24 países vai elaborar durante um ano os detalhes sobre o funcionamento e o financiamento da iniciativa, com o objetivo de obter uma aprovação na COP28 no final de 2023, um ano antes do prazo previsto até agora. O financiamento recairá basicamente sobre os países ricos, aqueles que mais contribuíram para o aquecimento global. A China anunciou neste domingo a primeira morte por Covid-19 desde maio. A vítima é um homem de 87 anos que morava em Pequim, onde o aumento de casos provocou o fechamento progressivo dos estabelecimentos comerciais. A Comissão Nacional de Saúde contabilizou mais de 24 mil novos casos positivos locais em 24 horas no país, a grande maioria assintomáticos. A grande província de Guangdong, no sul, é a mais afetada. Pequim registrou 621 novos casos. Parte da população está em confinamento em suas casas e muitas pessoas foram enviadas para centros de quarentena. Mas, ao contrário dos surtos anteriores, as autoridades parecem querer evitar no momento a imposição de restrições generalizadas a uma população cada vez mais irritada com as medidas anti-Covid. Grandes centros comerciais de Pequim anunciaram o fechamento neste domingo. Outros reduziram o horário de funcionamento e alguns restaurantes adotaram restrições. Muitos não recebem clientes, mas as entregas ainda são permitidas. A China anunciou em 11 de novembro uma flexibilização da estratégia de Covid-0, com medidas como a redução das quarentenas, em particular para as pessoas que chegam do exterior. Mas o retorno à normalidade permanece distante, com vários confinamentos, quarentenas e testes em larga escala. Um forte terremoto de magnitude 5,6 foi registrado na Indonésia e deixou mais de 40 mortos e 700 feridos nesta segunda-feira. O tremor sacudiu a ilha de Java, que é a principal ilha do arquipélago. Dezenas de pessoas morreram e várias centenas ficaram feridas em um forte terremoto registrado nesta segunda-feira na ilha indonésia de Java. Autoridades locais informaram que muitas vítimas apresentaram fraturas após terem sido retiradas debaixo dos escombros de construções que desabaram. O terremoto de magnitude 5,6 sacudiu a ilha principal do arquipélago, causando danos em prédios e deslizamentos de terra. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi na região de Cianjur, no oeste de Java,
Ainda é cedo para estimar os prejuízos, mas lojas, um hospital e um internato islâmico na cidade de Cianjur foram severamente danificados pelo terremoto, que também pode ter danificado milhares de casas. A agência meteorológica do país alertou os moradores próximos ao terremoto para ficarem atentos a mais tremores. A Indonésia registra atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua localização no Círculo de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas colidem. Um terremoto de magnitude 6,2 que abalou a ilha de Sulawesi em janeiro do ano passado, matou mais de 100 pessoas e deixou milhares desabrigadas. Neste final de semana, o céu da Noruega se iluminou com a entrada de meteoros na atmosfera. Vamos dar uma olhada. De acordo com especialistas, o fenômeno está ligado à chuva de meteoros chamada Táuridas. Um meteoro excepcionalmente brilhante foi visível em grandes partes do sul do país escandinavo por volta das 7 horas do último sábado. A beleza dos meteoros não deixou de causar preocupação e a polícia recebeu muitos telefonemas de pessoas assustadas com a forte luz. Mas no final, quem viu o fenômeno festejou o brilho único do espetáculo. E chegou a hora da gente falar sobre a Copa do Catar, sobre a abertura da Copa do Mundo, que nessa edição teve um quê de Jogos Olímpicos. Afinal, ela foi assinada pelo mesmo diretor que fez as aberturas das Olimpíadas do Rio 2016 e de Tóquio 2020, o diretor Marco Balik. A cerimônia deste domingo lembrou a história do torneio e serviu também para apresentar a vida e a cultura na região do Golfo Pérsico. Vamos conferir. A Copa do Mundo começou. O Mundial do Catar 2022 teve neste domingo sua cerimônia de abertura, que misturou a tradição local com a cultura universal. O evento durou cerca de 30 minutos e contou com a presença do ator americano Morgan Freeman. Em homenagem aos torcedores, foram reproduzidas músicas das torcidas e camisas gigantes representaram as seleções que participam desta edição do torneio. Outra estrela internacional que participou foi Jungkook, um dos 7 integrantes do famoso grupo sul-coreano BTS. Ao lado do cantor catariano Farhad Al-Kubaisi, ele interpretou Dreamers, um dos hinos oficiais desta primeira Copa do Mundo em um país árabe. A cerimônia aconteceu no estádio de Al Bayt, minutos antes do jogo de abertura entre o anfitrião Catar e o Equador. Pois é, vamos para o que interessa. No primeiro jogo da Copa, o Equador fez história, venceu o Catar por 2-0. E essa foi a primeira vez que uma seleção anfitriã perdeu no jogo de estreia. Vamos dar uma olhada como foi. O Equador iniciou a Copa do Mundo com o pé direito. Com 2 gols de Ener Valencia, a seleção sul-americana bateu o Catar na abertura da competição. A partida já começou animada. Aos 2 minutos, o camisa 13 já tinha feito um gol, mas que foi anulado pelo VAR na primeira utilização em Copas do sistema de detecção automática de impedimento. 15 minutos depois, no entanto, os equatorianos abriram o placar em gol de pênalti de Valência. Ainda no primeiro tempo, o capitão do time deu números finais ao placar, 2-0. O segundo tempo foi mais arrastado, com o time sul-americano jogando em um ritmo mais lento devido à fragilidade do adversário. Na segunda rodada da fase de grupos, o Equador enfrenta a Holanda, seleção em teoria mais forte do grupo, e o Catar joga contra o Senegal. Vamos agora falar, é claro, da seleção brasileira. A equipe de Tite foi a campo neste domingo para fazer o primeiro treino em território catari. O técnico comandou atividades leves e sem pistas sobre os titulares para a partida de estreia da seleção na próxima quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia. O Brasil fez neste domingo o primeiro treino no país em que vai buscar o hexacampeonato mundial. A seleção chegou na noite de sábado ao Catar e foi recebida pela torcida. As ausências por lesões em vários países foram um assunto entre os jogadores da amarelinha. O zagueiro Bremer lamentou o corte de Karim Benzema, que teve uma lesão na coxa detectada. Infelizmente ele teve essa lesão, né? A gente não torce nunca por uma lesão de um companheiro. É um adversário meu para a seleção, mas espero que ele se recupere. Tem muitos jogadores lesionados que não puderam vir em outras seleções. Porém é difícil quando se fala de lesões, porque nunca se sabe quando a lesão vai vir e nunca se sabe quando o jogador vai estar no seu melhor momento.
Fico feliz que todos os jogadores que estavam na lista da seleção brasileira estão 100% e isso nos passa muito confiança. O treino da seleção foi realizado no estádio Gran Hamad, em Doha. A equipe, uma das favoritas ao título, fez uma atividade leve, com treinos de defesa e ataque, sem pistas sobre quem vão ser os 11 titulares. O Brasil estreia contra a Sérvia na quinta-feira. Suíça e Camarões completam a chave. E hoje tem mais bola rolando no Catar. Uma das favoritas ao título da Copa vai fazer a sua estreia, a Inglaterra. Holanda e Estados Unidos também entram em campo depois de ficarem fora do último torneio. Campeã mundial em 1966, a Inglaterra é favorita para avançar na liderança do Grupo B. A equipe chega como uma das melhores gerações para voltar a vencer uma Copa, o que não ocorre desde 1966. 12 dos 26 convocados para esta edição da Copa do Mundo estiveram na última edição, em 2018, na Rússia, onde o English Team chegou até a semifinal. Os inventores do futebol abrem a rodada tripla às 10 horas contra o Irã. A grande estrela do time segue sendo Harry Kane, artilheiro na última edição do Mundial. O atacante do Tottenham segue em busca de seu primeiro título na carreira. No Grupo A, que já teve Catar e Equador, a grande favorita a ficar na liderança é a Holanda, que estreia diante de Senegal. Depois de ficar de fora em 2018, a Laranja Mecânica tem como ponto forte a defesa, principalmente na figura de Frank de Jong. Senegal, por sua vez, jogará desfalcada de seu principal jogador, Sadio Mané, que foi cortado por contusão e será uma das grandes ausências da Copa. O último jogo do dia será entre os Estados Unidos e País de Gales. Este, aliás, será o primeiro duelo entre os dois países na história das Copas. Então vamos para a agenda do dia. Vamos dar uma olhada nos jogos que estão programados para hoje da Copa do Mundo do Catar. A Inglaterra enfrenta o Irã às 10 horas no primeiro jogo do dia. Em seguida, acontece o confronto entre Senegal e Holanda, às 13 horas, à 1 da tarde. E na última partida do dia, os Estados Unidos joga contra o País de Gales, às 16 horas, às 4 horas da tarde. E fique ligado na programação da HIT, que a gente traz para você atualizações da Copa do Mundo do Catar 2022, que começou. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais atualizações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!